Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vinda do Espírito Santo é profundamente ligada com a morte do Senhor Jesus. Está claro isso? A vinda do Espírito Santo, Pentecostes, aconteceu por causa da morte do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 46. O Senhor Jesus deu um grande grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Jesus morreu. E pela morte do Senhor, o Espírito Santo é glorificado. A morte do Senhor é a glória do Espírito Santo. E o Pai recebe a oferta do seu Filho, do Cordeiro. É o que Filipe ensinará aquele eunuco que ele encontrou na estrada, no deserto, quando aquele homem imponente, nobre, lia a passagem do profeta Isaías: como um cordeiro é levado ao matadouro. O Espírito Santo disse a Filipe: Filipe, vai ao encontro daquele eunuco e anuncia Jesus. Fale do Senhor Jesus, explique a palavra que ele está lendo. E naquele momento, aquele homem foi cheio do Espírito Santo, mergulhado no Espírito Santo, batizado nas águas pelo poder do Espírito Santo. Se você sabe orar assim, ora. Ora para que o Espírito Santo te fale ao coração. Porque o Espírito Santo também, ele quer te dar uma missão. O Espírito Santo quer encher a sua vida de Pentecostes. O Espírito Santo quer levar você a anunciar Jesus com o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nesse tempo de tanta mentira, nós precisamos do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Eu dizia a vocês que o Espírito Santo veio e foi derramado em Pentecostes por excelência, por causa da morte de Jesus, porque Jesus morreu por você, porque Jesus morreu para a glória do Pai acima de tudo. Jesus morreu para a glória do Pai,
por amor a nós, mas acima de tudo, Jesus morreu para a glória do seu Pai, e Ele derrama sobre nós o Espírito Santo. Jesus ressuscita, o Espírito Santo vem sobre os apóstolos, vem sobre os 7 diáconos, diz o Atos dos Apóstolos, vem sobre mim, vem sobre você, e nós precisamos da força do Espírito Santo para evangelizar. Sem o Espírito Santo, nós não sabemos falar de Jesus. Mas por que eu senti no coração inspiração de começar esse ensinamento falando da morte do Senhor? Porque nós precisamos ter discernimento, sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para não sermos servos de uma outra morte, que fala o Apocalipse. A segunda morte, a morte dos demônios. E essa morte dos demônios parece que tem levado tantos e tantos batizados às suas mentiras. Parece que nós cristãos estamos perdendo o ardor do Espírito Santo que veio a nós com a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. Estamos sendo iludidos por uma outra morte, que é a morte dos demônios, que diz o livro do Apocalipse, a segunda morte, o lago de fogo. E desde pela manhã, quando eu adorava para essa pregação, quando o Padre Eduardo me convidava, eu com grande alegria volto aqui a anunciar o Evangelho, me vi a palavra Halloween, me veio na oração, e eu perguntava: Senhor, o que eu devo fazer com essa palavra? E eu me lembrava que o mês de outubro, infelizmente, está sendo cada vez mais consagrado a essa morte dos demônios, que é a festa do Halloween, onde as crianças se vestem de caveira, colocam sangue na sua boca, as casas são enfeitadas com símbolos de morte, com caveira, com sangue, com faca, com ódio. E eu falava: mas é claro que o nosso povo tem que ser alertado com relação a isso. São jovens, são crianças, são adolescentes que estão cultuando a morte dos demônios. Reparem, não é esse tema da pregação, mas eu quero obedecer o Espírito, porque Ele me suscitou falar nisso. Imaginem a sua casa com sinais da morte, caveira, sangue, Drácula, bruxa. E eu quero dizer para vocês, não é só uma brincadeira não, o ocultismo está por trás dessa festa satânica. Os demônios estão matando nossos adolescentes, nossas crianças, estão destruindo nossas famílias. E quanto pai e mãe cristão católico enche a sua casa no mês de outubro, dia 31 de outubro, que é o dia consagrado ao demônio por eles, enche suas casas com esses símbolos. É só um exemplo que eu estou falando. Como nós estamos, infelizmente, abandonando o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, eu não quero mais a morte de Jesus, eu não quero mais a vida de Jesus, eu não quero mais o Evangelho de Jesus, eu vou viver a idolatria, ídolos. A festa do Halloween, entre outras realidades, é uma festa de idolatria, adora-se ao demônio e à morte dos demônios. Está claro isso? Está claro você que pensa que é uma brincadeira? Que não é brincadeira coisíssima nenhuma, é uma realidade de ocultismo.
uma realidade satânica que tem levado crianças à morte. Se você não sabe, tem festas de Halloween na Inglaterra, nos Estados Unidos e até no interior aqui do Brasil, que estão querendo sacrificar crianças no dia 38 de outubro, no dia 31 de outubro, no dia do Halloween. Matar crianças, oferecer sacrifício, não só de animais, de crianças também. Atenção, acompanhe comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 e seguintes. O Espírito Santo disse ao diácono Filipe: Filipe, eu estou te pedindo, vai àquele lugar, porque eu tenho uma missão para você. Olha que lindo o Espírito Santo como fala, o Espírito Santo como orienta, o Espírito Santo como suscita a missão. O Espírito Santo, quando Ele quer, Ele realiza, mas Ele precisa do teu coração, da morte da sua vida, na morte de Jesus, e não na morte dos demônios. Está claro isso? Você precisa consagrar a sua vida ao Espírito Santo. Basta de paganismo, basta de idolatria na sua vida. Você precisa adorar ao Senhor Jesus, na glória do Pai, na força do Espírito Santo, e basta de idolatria. Filipe, o Espírito disse a Filipe: adianta-te, aproxima-te da carruagem. Filipe correu, ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías, que eu citei para vocês há pouco. Como ovelha foi levada ao matadouro, como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, ele não abria a boca. Na sua humilhação foi-lhe tirado o julgamento. E a sua geração, quem é que vai narrá-la? Porque a sua vida foi eliminada da terra. É o Senhor Jesus. Filipe perguntou ao eunuco: você está entendendo quem é essa pessoa aí que você está lendo no profeta Isaías? Você sabe quem é? O eunuco disse: não sei, não tem quem me explique. Veja como nossas ovelhas hoje estão perecendo por falta de conhecimento. E nós não podemos ter orgulho humano para falar de Jesus. O Evangelho não é pregado para agradar homem algum. O Evangelho não é feito para aplauso. O Evangelho é feito para a verdade, para anunciar a verdade. E Filipe diz a eunuco: eu vou te falar de quem está falando essa passagem. E ele pregou e anunciou o Senhor Jesus. Abrindo a boca, Filipe anunciou-lhe a boa nova do Senhor Jesus. Que alegria, a boa nova do Senhor Jesus. Põe a mão no seu coração. Peça que você seja o anunciador do Evangelho. Fale agora com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Ele é Deus. Espírito Santo, nós te adoramos essa noite, aqui na associação do Senhor Jesus. Nós te adoramos, Espírito Santo, e te pedimos: vem com a tua sabedoria, Espírito Santo, vem com teus dons em nosso peito, em nosso coração. Espírito Santo, nós queremos viver da morte de Jesus, da ressurreição do Senhor, e não das mentiras dos demônios que têm levado nossas famílias à desgraça da morte. Nós queremos a vida de Jesus. Espírito Santo, vem sobre mim. Espírito Santo, como o Senhor disse a Filipe: o que eu devo fazer hoje na igreja? Qual é a minha missão? Mesmo que custe a minha dor, a minha humilhação, o meu sofrimento, o que eu devo realizar hoje na igreja do Senhor Jesus, na tua esposa, para que ela seja ornada de santidade? Qual é a missão que o Senhor tem para mim? Eu não posso mais viver essa acomodação. Eu preciso ser batizado e batizada no Espírito Santo. Eu preciso da força do Espírito Santo na minha vida. Vai pedindo. E se você pensava em participar dessa festa dos demônios, você agora já renuncia.
Se você pensava que era apenas uma brincadeira, eu estou anunciando que não é. Que hoje é a festa mais adorada ao demônio dos satanistas, é a festa do Halloween. Então você vai renunciar, não só ela, mas aquilo que o Espírito Santo agora fala ao seu coração, que você tem dado a morte a demônios, e não a tua vida por Jesus. Você precisa saber morrer por Jesus. Escuta o que o Espírito Santo te fala. Você precisa saber morrer por causa do Senhor Jesus, e não por ti mesmo. Como escreveu o apóstolo Paulo: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. A morte do Senhor Jesus. Pai, veja que lindo, é o momento da morte do Senhor. Jesus está morrendo agora. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, Pai, para a tua glória. Que lindo é o Senhor Jesus, como Ele morre na glória do seu Pai. Pai, eu vivi tudo que o Senhor me pediu, meu Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. O Espírito Santo é teu. Agora o Senhor pode derramar em toda a face da terra. O Senhor pode derramar o Espírito Santo como pessoa no coração de cada um que crê em meu nome. E é o que acontece. E é o que você vai pedir agora. Fique de pé já. Levante seus braços para o céu e peça o Espírito Santo. Peça com toda a tua alma. Se você nunca pediu assim, peça: Senhor, eu quero o Espírito Santo na minha vida nessa noite. Eu quero a sabedoria do Espírito Santo. Eu quero os dons do Espírito Santo. Eu quero viver a morte de Jesus na minha vida. Eu quero proclamar que Jesus está vivo, e eu não quero mais ser enganado pelas mortes de Satanás, que tem levado crianças ao suicídio, tem levado homens e mulheres ao suicídio, tem levado famílias ao suicídio. Mentira de Satanás, ilusões de Satanás para tirar a tua vida. Você está aqui para morrer por Jesus, e não para morrer com as mortes de Satanás. Você está aqui para consumir a sua vida pelo Senhor Jesus, seja com 10 anos, com 15, com 20, com 30, com 60, com 80, com 90, aquilo que Deus determinar, mas você tem que dar a sua vida pelo Senhor Jesus. Então peça o Espírito Santo e vai cantando um cântico novo, vai cantando, peça Pentecostes na sua vida. Vai clamando, vai pedindo. Se você ainda não reza assim, vai rezando, vai adorando o Senhor. Ori alabas, odari alabandari alabayala, shiri ala, ori alabandari, ori alabandari alabas, odari ala, ori alabas, odari alabandari ala. Senhor, dá-nos palavra de ciência. Escutemos o Senhor. O Senhor fala bem forte, Padre Roberto. Porque se Ele está em nós, se nós o invocarmos, Ele fala para nós. Se nós o tivermos sempre em nosso coração e nossa mente, nós não faremos nada errado, porque Ele dirige a nossa vida, dirige a nossa mente, dirige o nosso coração. Portanto, invoquemos o Santo Espírito e Ele nos protegerá de todos os males. Ori alabas, yodiri alabas, sodari alabas, odiri alabas, sidiri alabodiri, eneri alabas, sodari alabas, sodari. E não te preocupes com aquilo que os homens dizem. Olha para mim, invoca-me sempre, deixa-me que eu queime tudo que está errado dentro de você e faça de você uma pessoa nova. Obrigado, Senhor, pela tua profecia. Escute o que Deus fala agora em seu coração também.
O Senhor me fala de pessoas que têm objetos sacrificados a demônios em sua casa. Você tem que tirar isso da sua casa. Escuta o que o Espírito Santo te fala. Espírito Santo, como o Senhor ungiu Filipe, e depois o Senhor arrebatou Filipe onde o Senhor queria. Que lindo, diz o Atos dos Apóstolos. Filipe, depois que ele conversou com o eunuco e falou do Senhor Jesus, usando e revelando o profeta Isaías, Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo. Não é nada de extraordinário não, porque o Espírito Santo pode fazer isso sim. Eu conheci um sacerdote que foi arrebatado. Padre Eduardo também conheceu o Padre Baltazar Flores. Ele dava um testemunho que ele foi arrebatado em uma livraria. Ele foi arrebatado para anunciar Jesus. É possível, o Espírito Santo pode realizar maravilhas hoje, mas é preciso que você adore o Senhor Jesus. E digo mais, que você adore a morte do Senhor, porque adorando a morte do Senhor, você está adorando a Ele. Então, nós celebramos há dias atrás a Santa Cruz. E lembra-te, na sexta-feira santa, nós beijamos a cruz para dizer, nós adoramos a cruz, porque nela adoramos Jesus. E se você adora a morte do Senhor, você está adorando o Senhor Jesus, e você será cheio do Espírito Santo. Mas eu digo, não permita que a morte dos demônios entre na sua vida. Nós não nascemos para a segunda morte, nós nascemos para a vida eterna. Nós iremos para o céu, nosso futuro é o céu. Agora a tua casa precisa do Espírito Santo, o teu filho precisa do Espírito Santo, a tua filha precisa do Espírito Santo, o teu esposo precisa do Espírito Santo, a tua esposa precisa do Espírito Santo. Você precisa tirar essa vergonha de falar de Jesus. Lembra-te do diácono Filipe, que lindo que ele é. Vai, Filipe, eu estou te ordenando, quem faz é o Senhor, obedeça. A tua missão é obedecer. Quem realiza é o Senhor. Quem faz o impossível é o Senhor. Mas é preciso a tua obediência. Colocar as mãos. Filipe colocou as mãos. Tem uma outra passagem belíssima também dos Atos, com relação ao mago, Simão o mago. Atos 8, 9. Um homem chamado Simão praticava magia, excitava a admiração do povo, mas o poder de Deus chegou nele por Filipe. Ele foi tocado em seu coração, e quando ele viu os milagres do Senhor, ele dizia, eu quero comprar esses milagres com dinheiro. Ele se arrependeu, porque ele percebeu que não se compra o Espírito Santo, não se compra. Eis a grande diferença dos falsos milagres de Satanás. Satanás pode te curar, pode. Satanás pode te dar uma vida ilusória, pode. Satanás pode te dar riqueza, pode, só que ele vai te cobrar tudo, e ele quer a tua alma. A primeira palavra, as primeiras que o demônio sempre fala no exorcismo é, eu tenho a alma dessa pessoa, essa pessoa me pertence, a alma dela é minha. Então nós somos obrigados a dessacralizar aquela alma do demônio, entendeu? É uma luta para o exorcista, ter que arrancar aquela alma que foi entregue livremente a Satanás. Está aqui o Senhor Jesus, e temos que tirar a alma, arrancar a alma. Claro, aqui eu estou falando um gesto com o meu corpo físico, mas não é brincadeira não, você tirar uma alma que foi consagrada a demônio. É o que o Halloween faz. Entre tudo aquilo que é ocultismo, necromancia, que eu já falei aqui, leitura de mão, cartomante, evocação dos mortos, tudo isso que está cheio de cristão católico envolvido com isso. Eu estou dizendo, basta de ignorância.
Chega de ignorância, agora é tempo de sabedoria. Por quê? Porque o Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. O Espírito Santo, olha a profecia que Deus deu à irmã Luísa. O Espírito Santo basta ser invocado. Então invoque o Espírito Santo, fale com o Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, clame o Espírito Santo. É o que faremos agora ao terminar essa pregação. Simão o mago, recebendo o Espírito Santo com a imposição de mãos, é o que faremos agora. Coloque a mão no ombro do irmão que está ao seu lado. O Espírito Santo é maior que a pandemia, pode pôr. E clame o Espírito Santo a essa pessoa. Clame o Espírito Santo. Diga: Senhor, dê o Espírito Santo a essa pessoa. Dá-nos o Espírito Santo nessa noite. Eu quero Pentecostes que me dá vida. Eu quero a morte de Jesus que me deu a vida, e não a morte dos demônios que me leva à segunda morte. Eu quero a vida de Jesus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, repouse sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre a minha família, liberta a minha família de toda a mentira dos demônios. Vem, Espírito Santo, batiza a minha casa com a tua presença. Batiza o meu filho, a minha filha e meu esposo, a minha esposa. Cura os enfermos da minha família. Vem, Espírito Santo, e eu te prometo, Espírito Santo, que dessa noite em diante eu vou te adorar cada vez mais. Espírito Santo, eu te prometo, a partir dessa noite carismática, eu vou te adorar cada vez mais, Espírito Santo. Eu vou te escutar, Espírito Santo. Eu vou te adorar, Espírito Santo. E eu vou anunciar Jesus com toda a alegria da minha alma, até o último suspiro da minha vida. E que eu possa dizer também: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, como disse o Senhor Jesus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cantemos adorando o Espírito Santo. Espírito Santo, vinde orar em mim. Solte sua voz cantando. Espírito Santo, vinde orar em mim. Do começo, mais uma vez, solte sua voz, braços para o céu. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu nesse lugar. Vocês, solte sua voz e cante. Incendeia minha alma, incendeia minha alma. Queremos a vida de Jesus. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia